Você sabe como foi o período pré-homérico na Grécia Antiga? Então vem comigo! Bem, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é que há alguns conceitos que a gente não pode perder de vista, como por exemplo, Hélade. O que significa Hélade? Significa Grécia primitiva, e a partir desse conceito, a partir dessa palavra, vem helenos, helenas, que era a forma como os gregos se chamavam. E aí vamos lá, galera. O segundo conceito que a gente não pode perder de vista é o de Grécias, ou seja, não havia uma unidade territorial, o que haviam eram Grécias, diferentes regiões, diferentes povos que se comunicavam entre si e a partir daí tinham a sua cultura. E aí, por exemplo, a gente viu a Grécia Insular, a gente viu a Grécia Asiática, a Magna Grécia e por aí vai. E o que vai acontecer? Houveram algumas civilizações que foram muito importantes para essa formação da Grécia Antiga, do mundo grego, né, em si. E algumas das civilizações foram, vocês não podem esquecer esses nomes, os aqueus, os eólios, os jônios e posteriormente os dórios. E aí vamos lá, onde acontecia o comércio? Qual civilização comandava a Grécia, as Grécias, né, naquele período? Bem, primeiramente havia uma hegemonia dos cretenses, que eram também um povo muito importante, que ali estavam. Eles viviam na sua própria ilha de Creta, ali pelo mar Egeu, e eles conseguiram desenvolver uma grande hegemonia por muitos anos. Mas o que vai acontecer, galera? O seu comércio era muito baseado nas atividades marítimas, nas navegações marítimas, né, por eles estarem perto do mar, então era natural que isso acontecesse. E a partir disso, o que a gente vai ver ocorrendo? O comércio se desenvolvendo cada vez mais, eles eram um povo guerreiro e tal, mas por algumas razões esse povo vai começar a desaparecer. Por que isso vai acontecer? São duas razões principais. A primeira a gente atribui aos desastres naturais, como tsunami, erupções vulcânicas, terremoto, etc. Isso foi acarretando, né, com que muitas pessoas acabassem morrendo. O outro motivo foi que os aqueus, também conhecidos como os micênicos, eles começassem a dominar os povos cretenses. E a partir daí a gente começou a ver uma nova hegemonia, uma hegemonia da civilização micênica, com os aqueus lá na Grécia, naquele período. Mas vamos lá, galera. Assim, os aqueus começam também a conviver com outros povos, que eram quem? Os jônios, os eólios, e as culturas vão se misturando. E esse diálogo cultural entre eles foi muito importante para a influência da Grécia Antiga, para a influência cultural da Grécia Antiga. Mas, lá na frente, a gente vai ver também de novo acontecendo desastres naturais, como erupção vulcânica, terremoto e etc. E a partir daí, a gente vai ver esse povo se enfraquecendo e também, além disso, com a chegada dos dórios, que era um povo guerreiro, que tinha um conhecimento de metais e tal, um armamento maior, e eles conseguiram dominar os povos aqueus, os povos dos jônios, dos eólios que lá estavam. E aí os dórios começam a dominar a Grécia Antiga, naquele período, aquela região. Só que, quando os dórios chegam lá para dominar essa galera, vai haver um movimento de migração. Muitas pessoas vão sair dali, vai haver um esvaziamento ali da Grécia Antiga. Vai haver um processo até de ruralização. E a partir daí, é esse movimento que a gente chama de primeira diáspora grega. É esse momento onde os dórios dominam os outros povos que lá estavam, e esses povos que lá estavam muitas vezes ou saem dali ou acabam dominados. Nesse processo de migração, que diáspora significa migração, né? É uma migração forçada no caso, né? Vai acarretar nessa primeira diáspora grega. E aí amanhã a gente vai trabalhar o período homérico, e aí vamos falar sobre muita coisa interessante. Vocês já ouviram falar na Guerra de Troia, que talvez tenha acontecido, a gente não sabe. Vamos trabalhar algumas coisas muito legais, acredito que vocês já tenham ouvido. Então vem comigo. E mais uma coisa, se você gostou do vídeo, viu até aqui, curta, compartilhe, divulga, porque é muito importante para o trabalho. Valeu, pessoal!